Olá, meu nome é Roger Menezes. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Sobrenatural. E nesse vídeo estarei contando mais uma história sobre lobisomens. Mas antes, vamos para o anúncio do produto patrocinador desse canal. Lobisomem Casos Reais mostra a aparição desse monstro nos 23 estados da Federação, nos 23 estados do Brasil. Este é um curso de criptozoologia que dá direito a um certificado de conclusão. Curso de criptozoologia lobisomem, casos reais. Pois muito bem, voltando ao tema do vídeo de hoje, que é mais uma história sobre lobisomens. Lobisomem, apetite voraz. Por que o título desse vídeo? Porque ao mesmo tempo que eu vou contar uma história, eu vou falar sobre o apetite voraz do lobisomem. Veja bem, eu já falei em outros vídeos que o lobisomem é capaz de devorar um boi inteiro. Sério, um boi inteiro, ou pelo menos 80% de suas carnes, ok? Eu já contei histórias, relatos de que lobisomens conseguiram derrubar um boi com um soco, com um murro. Conseguiu derrubar o boi e devorar no mínimo 80% de suas carnes. E muitos me perguntam, mas Roger, um lobisomem, mesmo que ele seja grande, alto, devorar quase um boi inteiro? Gente, o metabolismo do lobisomem é sobrenatural. Ele não tem o metabolismo de um animal. E além do mais, esse tipo de lobisomem geralmente é aquele do norte do Brasil, aquele que tem 3 metros de altura e pesa mais de 200 quilos. Veja bem, é desse tipo de lobisomem que eu falo. E é desse tipo de lobisomem que eu estarei contando a história do vídeo de hoje. Lobisomem, apetite voraz, que aconteceu na década de 50, em Teresina, Piauí. Essa história foi contada por vizinhos de parentes do meu pai, certo? Por parte de pai, que moram ainda hoje, e seus descendentes moram ainda hoje em Teresina, Piauí, quando Teresina estava longe de ser a cidade que é hoje. Isso foi nos arredores de Teresina, década de 50. Pois muito bem, um casal, certo, que morava, de certa forma, isolada na periferia de Teresina, pois, como eu estava dizendo, nos arredores de Teresina, numa região pouco urbanizada, que tinha muito mato. Então, esse casal vivia numa casa isolada, nesse tipo de região, e eles tinham um bebê na época. Veja bem, certa noite, eles estavam dormindo, quando, de repente, a mulher começou a se sentir mal, certo? Era uma mulher como se tivesse um pouco de sensibilidade espiritual, sensitiva, e ela começou a se sentir mal, sentir uma sensação de que algo ruim fosse acontecer. O marido acordou e eles ficaram conversando. Mas depois disso, eles escutaram, certo? Eles escutaram um barulho estranho, porque no local onde eles moravam tinha alguns porcos, algumas criações, e as aves e os animais começaram a ficar agitados dentro de seus respectivos locais onde eram colocados no quintal. O quintal, apesar de estar cercado, boa parte dele, tinha locais que dava para a entrada e saída de animais, dos próprios animais e de outros. Pois muito bem, eles ouviram, né, aquele alvoroço das galinhas, dos galos e de outros animais, sentindo a presença de algo estranho no local. Então o casal se levanta, vai até a cozinha, né, e tinha aquelas portas que se abrem em cima e embaixo. Então, o dono da casa abriu a porta de cima, a parte de cima da porta, e ele pôde
constatar que tinha uma criatura peluda comendo num tanque. Esse tanque é onde tinha a comida dos porcos. Os porcos não estavam lá, tinham corrido, fugido do local. Eles não estavam mais no local, saíram por uma pequena abertura que tinha na cerca, já com medo dessa criatura que era um lobisomem. Então, quando o dono da casa viu aquela cena, ele não soube distinguir que tipo de criatura era aquela. Foi quando, na hora que ele abre a parte de cima da porta, a criatura está comendo a lavagem dos porcos, ele se levanta e olha em direção ao dono da casa, os olhos amarelos, brilhantes. O dono da casa fica apavorado e fecha a porta. A mulher dele também tinha visto. Ela vai para a janela que também dava acesso à visão do quintal, e por uma pequena fenda abaixo da janela, ela fica observando o movimento da criatura. A criatura se põe de quatro de início e de repente se põe em pé. Ela se põe de quatro primeiro, de frente para a porta do quintal, onde estava o marido e a esposa. De repente a criatura fica de pé. E ela pôde constatar que as pernas da criatura eram tortas para trás, eram como se fossem deformadas, eram tortas para trás. O lobisomem, na posição bípede, tinha quase 3 metros de altura, era corpulento, peludo, os olhos, como eu já disse, amarelos, brilhantes, e de repente ele começou a farejar o ar, sentindo o cheiro da criança da casa. Então, a porta que era frágil da cozinha foi segurada pelo homem da casa, com medo que aquela criatura avançasse e derrubasse a porta, e a mulher começou a orar mentalmente para que aquela criatura fosse embora. Então o lobisomem do lado de fora começou a farejar o ar. Nesse exato momento vieram vários cães, o barulho de vários cães se aproximando. A criatura, o lobisomem, ele se põe de quatro e corre em direção à outra saída, no local onde a cerca estava derrubada, e corre em direção à mata, desaparecendo na mesma, ao matagal. Os cachorros entram pelo quintal, pela outra entrada, no quintal, e partem em perseguição à criatura do matagal. E bom, o casal estava salvo, o casal e o bebê. E essa é toda a história, e eu espero que tenham gostado. Bom, vou ficar por aqui. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.